E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro e também apoiador aqui do canal 6x1. Nesse momento a Betfair está com uma oferta para novos clientes de até R$200 em apostas grátis. Basta entrar pelo link da descrição. Então, se você curte esse universo das apostinhas esportivas, eu te convido a dar uma prioridade para Betfair. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein, galera? Vai na manha para se divertir. O Cruzeiro voltou aos treinamentos nessa manhã de segunda-feira na Toca da Raposa, tendo em vista o jogo do próximo sábado contra o Bahia, lá em Salvador, 10ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro deve fechar essa 9ª rodada do Brasileiro com 13 pontos em 10º lugar, né? Fiel da balança aí no meio de tabela, 4 pontos abaixo do G4 e, nesse momento, 6 pontos acima do Z4. Se tivesse um mínimo de competência nessas últimas partidas, o Cruzeiro poderia estar aí na parte mais alta da tabela, né? Provavelmente dentro do G4. É só lembrar que nós perdemos em casa para o Cuiabá, empatamos com o Flamengo jogando melhor, né? Tendo chances muito mais claras, e essa derrota para o Atlético tá engasgada e deve ficar por bastante tempo, né? Porque foi realmente inadmissível o que aconteceu. E só um detalhe, galera, eu super entendo a reclamação com o Rafael Cabral, também tô muito puto com o goleiro pela forma ridícula como ele tomou esse gol numa falta quase do meio de campo. Acho que é inadmissível, indefensável. A gente não tá aqui para arrumar desculpa, não. Mas vamos lembrar uma coisa, é a primeira falha grave que o Rafael Cabral comete com o Pepa enquanto treinador do Cruzeiro. Então a chance do Pepa tirar ele do time é muito remota. Ah, Emerson, mas teve outras falhas do Rafael Cabral em clássico. É verdade, no clássico do ano passado, gol do Hulk, falha do Rafael Cabral no primeiro jogo da final do Mineiro, técnico Pessolano. Nos clássicos, né, contra o Atlético e contra o América esse ano, o técnico do Cruzeiro era o Pessolano, não era o Pepa, tá? Então com o Pepa, ainda que a gente possa questionar, pô, mas tal bola era defensável, o Rafael Cabral não tinha cometido nenhuma falha grave com o técnico, ele não vai trocar o goleiro por uma falha. E muita gente tá falando no Anderson, eu não vejo o menor problema, inclusive, em dar uma oportunidade, em trocar o goleiro. O Rafael Cabral taia nosso sangue mesmo com essas falhas em clássico, só que vocês nunca viram o Anderson fazendo uma defesa como goleiro do Cruzeiro. Eu estou afirmando isso, sabe por quê? A única partida que o Anderson jogou, que não foi nenhum jogo oficial, foi o amistoso contra o Red Bull Bragantino, nos 45 minutos que ele esteve em campo, o Bragantino não chutou nenhuma bola. Então o Anderson não fez nenhuma defesa, ele não foi testado. O que a gente viu do Anderson como goleiro do Cruzeiro foram saídas com os pés, reposições, e convenhamos, isso é bom? É bom, é importante, o goleiro precisa saber jogar com os pés. Mas pra mim, o goleiro tem que catar. E a gente não sabe se o Anderson é melhor que o Rafael. Nós não sabemos, não tem como saber. E o Rafael Cabral vai ficar em xeque, vai estar sendo criticado até o próximo jogo, sim, e só tem uma forma de resolver isso. Jogo contra o Bahia, cata tudo, irmão, sabe? Cata tudo, que a gente consiga achar um golzinho lá na frente, ganha esse trem aí, repete a atuação que o próprio Rafael Cabral teve contra o Bahia ano passado no Mineirão, né? O jogo da caganeira, que ele catou tudo. É o remédio é jogar bola, é fazer melhor no próximo jogo, que a gente vai deixando as falhas no passado. A principal novidade nos treinamentos no campo nessa segunda-feira foi o zagueiro Lucas Oliveira, que ficou fora do clássico devido a gastroenterite e treinou normalmente com o grupo. Eu começar o vídeo falando em Rafael Cabral, Oliveira, com esse outfit aqui de entregador do correio, seria uma fina ironia. Não foi intencional, acabei de me tocar disso, mas enfim, vamos em frente. O Lucas Oliveira teve aí esse problema gástrico, né? Parece que já tá recuperado. No clássico, o Lucas Oliveira foi substituído pelo Neres e não dá pra gente dizer que o Neres teve uma atuação pra dizer eu mereço uma sequência, eu mereço a vaga de titular. É fato, o Neres não entregou gol pro rival, o que já é um ótimo início, mas ele também não teve uma grande atuação, né? Cometeu alguns erros meio bobos de passe, de saída ali. Enfim, o Neres é um camarada assim, meio que não passa muita segurança. Aí você pode argumentar, e o Lucas Oliveira passa, é um bom ponto, não tá passando segurança nenhuma também. Talvez dar uma sequência pro Neres não seria má ideia, né? Pra gente ver se com o ritmo de jogo ele consegue ter um nível aí de atuações um pouco melhor. Mas conhecendo o Pepa,
acredito que o Lucas Oliveira voltará a ser titular no jogo contra o Bahia. E um zagueiro que segue na mira do Cruzeiro é Zé Ivaldo, do Atlético Paranaense. Ele completou 5 jogos no Brasileiro pelo Furacão e, segundo Samuel Venâncio, a tendência é que ele seja negociado agora no meio do ano, visto que ainda não chegaram a um acerto para renovação. Eu acho o Zé Ivaldo um bom zagueiro, é um cara muito mais provado em Série A do que o próprio Lucas Oliveira, por exemplo, né? E que o Neres também, até porque o Neres não teve muita sequência aqui no futebol brasileiro. E se o Zé Ivaldo vier pro Cruzeiro, eu acho que é uma boa contratação. Mas me incomoda um pouco a forma como o Cruzeiro é muito pouco criativo para buscar jogadores. Parece que são sempre os mesmos caras especulados. E essa questão do cara jogar 5 partidas por um clube é relevante porque existe a regra ainda no Campeonato Brasileiro que se um jogador atuar mais de 6 vezes por um clube, ele não pode jogar por outro clube na mesma edição de Série A do Campeonato Brasileiro. É uma regra que a gente até pode questionar um pouco, agora tem aí essas janelas de transferência que estão melhor delimitadas e talvez essa regra dos 6 jogos caia nos próximos anos. Mas nesse ano especificamente, a regra é essa: quem jogar 7 partidas por um clube não pode se transferir para outro time da Série A. Então a gente tem o Zé Ivaldo, que se jogar mais 2 partidas não pode se transferir, se jogar mais uma ainda tá beleza, até 6 jogos ok. E o Atlético Paranaense não tá mais naquela condição favorável para uma negociação, né? Porque pelo que o mesmo Samuel Venâncio fala até lá no canal dele, né? O Cruzeiro tinha uma negociação encaminhada, pagaria R$1,5 milhão ao Atlético Paranaense para contratar o Zé Ivaldo há alguns meses. Na hora H, o Atlético Paranaense desistiu da negociação, Felipão, Paulo Turra, enfim, desistiram da negociação, o Zé Ivaldo ficou por lá, só que a diretoria e o atleta não chegaram a um acordo para renovação. Então agora, a partir do dia 1º de julho, o Zé Ivaldo pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Não para se transferir imediatamente, mas ele pode assinar um pré-contrato para se apresentar ao novo clube quando terminar o seu atual vínculo com o Furacão, e aí ele pode ser jogador do Cruzeiro ou de qualquer outro clube que ele quiser, né? Que ele tenha proposta e chegar a um acordo sem pagar nada pro Atlético Paranaense. E nessa lógica de jogadores com 5 partidas no Brasileiro, vale a pena a gente pensar na situação do Nicão, que foi relacionado, mas nem saiu do banco nas últimas 3 partidas do Cruzeiro. Ele está emprestado pelo São Paulo até o fim do ano e não tem sido muito utilizado pelo Pepa. Sejamos justos aí com o Vin Diesel português, né? Ele até deu uma sequência de 3 jogos como titular pro Nicão, as partidas contra Grêmio, Náutico e Red Bull Bragantino. Ironicamente, o Cruzeiro ganhou as 3 partidas, mas o Nicão não teve aí grandes atuações. E desde então ele só entrou em algumas partidas vindo do banco, tá? Nos jogos contra Fluminense e Grêmio, ele entrou menos de 10 minutos e contra o Cuiabá, que ele jogou ali uns 30 minutos no segundo tempo. Nessas partidas não produziu grande coisa, mas se ele não foi utilizado nesses 3 últimos jogos, com o Cruzeiro precisando de gol, parece ser um indício que o Pepa não conta com ele. E aí vamos juntar Lé com Cré, né? O Nicão é ídolo no Atlético Paranaense. Quando ele veio pro Cruzeiro no início dessa temporada, o Furacão tinha interesse em repatriar o jogador, porque ele já tinha uma negociação encaminhada com o Cruzeiro, dependia também do São Paulo, né? E naquela ocasião veio o Nicão aqui para a Toca da Raposa. Se ele não tá nos planos do Cruzeiro, se ele não tá jogando bem, ele claramente está insatisfeito por isso. O Atlético Paranaense tem lá o Zé Ivaldo, né, que é um jogador que entra eventualmente, mas tá para sair de graça no final do ano. Será que não dava para fazer um bem bolado aí? Não é muito comum a gente ver uma negociação do tipo entre 3 clubes, né, porque o Nicão é jogador do São Paulo, tá emprestado ao Cruzeiro, e aí eventualmente o Atlético Paranaense poderia assumir o acordo de empréstimo e levar o jogador para lá. Enquanto isso, o Atlético Paranaense, em contrapartida, liberaria o Zé Ivaldo de forma facilitada para o Cruzeiro. Eu não duvido, tendo um pouquinho, né, de capacidade de conversar, dá para negociar. Quando o Cruzeiro acertou a chegada do Nicão, eu achei que foi uma ótima negociação, tava muito confiante que esse cara poderia dar a volta por cima aqui no Cruzeiro, mas não é o caso, né? Ele não tem feito uma boa temporada, nas vezes que entra em campo também não parece ali estar com aquela fome, né, de quem quer mostrar pro treinador que precisa ser titular, que merece uma vaga no time. Acho que às vezes o Nicão ele se conforma mais tipo assim, eu preciso ser titular porque eu tenho mais nome. Foda-se o seu nome, irmão, foda-se a sua história, você tem que entrar em campo e mostrar. Eu até vi algumas pessoas falando aí se não valeria a pena testar o Nicão como um falso 9. Bom, eu não acho que seja um absurdo não, tá? O Nicão é um jogador que tem aí mais força física, né? Um jogador que tem uma capacidade de finalização melhor. Ele, pelo menos, ele mostrava isso em outros clubes, né? E o Nicão
já fez esse papel de falso 9 em outros lugares. Então poderia ser testado pelo Cruzeiro? Bom, a gente tem mais um jogo de Brasileiro para testá-lo sem impedir uma transferência para outro time. Por que não, né? Com essa dificuldade que o Gilberto e o Ceifador estão, mas se rolar uma possibilidade de uma negociação, do Nicão deixar o Cruzeiro agora no meio do ano, né? Se esse for o entendimento das partes, pode ser bom para o Cruzeiro também, até considerando, né, que o salário dele é importante e a gente se livraria desse peso aí na folha. Então vamos aguardar o que acontece. E nessa segunda-feira tem Cruzeiro em campo, hein? O nosso time feminino enfrenta a Ferroviária a partir das 7 horas da noite no Estádio das Alterosas, também conhecido como Sesc Venda Nova, né? Quem quiser chegar por lá tem ingressos gratuitos para retirada e quem quiser assistir a partida, o Cruzeiro vai transmitir pelo canal de YouTube. Faltam só 2 rodadas para terminar essa fase de classificação do Brasileiro e o time da Ferroviária é um dos melhores da competição, vai ser muito difícil o Cruzeiro vencer, mas se as cabulosas somarem os 3 pontos, praticamente garantem aí a classificação dentro do G8, né, que nos leva aí para a fase de mata-mata e aí tudo pode acontecer. Então 7 horas da noite dessa segunda-feira, canal do Cruzeiro no YouTube, ou lá no Sesc Venda Nova para quem quiser colar também, dá uma moral para as cabulosas aí. E o Valladolid, clube espanhol que o Ronaldo é dono, foi rebaixado para a segunda divisão. O time precisava ganhar do Getafe em casa na última rodada e ficou num empate por 0-0. O Ronaldo falou após a partida lá na Espanha, cravou que não vai vender o Valladolid, tá? O time que vai jogar a segunda divisão no ano que vem. E eu sei que aí alguns cruzeirenses já ficaram desesperados. Ah lá, caiu com o Valladolid, vai cair com o Cruzeiro. Gente, Valladolid e Cruzeiro só tem uma coisa em comum: o fato do Ronaldo ser o acionista majoritário dos dois clubes. Ponto, não tem mais nada em comum. A dinâmica do clube, o tamanho, torcida, história, sabe? Você olha pro Valladolid, é um time que ficou mais anos da sua história fora da elite do que na primeira divisão espanhola. E eu sei que tradição, esse tipo de coisa não ganha jogo, mas o Valladolid não tem um décimo do potencial que o Cruzeiro tem, tá? Em diversos aspectos, de torcida, de arrecadação, de história, de caminho, não tem potencial. É outro tipo de clube. Qual que é a vantagem do Valladolid em relação ao Cruzeiro? Ele tá na Europa, então qualquer receita que eles recebem é em euro, que vale o que 5, 6 vezes mais do que a nossa moeda. É uma questão cambial, mas esportivamente não tem paralelo entre os clubes. Não precisa desesperar por causa disso, tá? E como o Ronaldo já deixou bem claro em diversas oportunidades, a gestão dos clubes é feita de forma absolutamente separada, tá bom? Então o que acontece no Valladolid não vai impactar. Se o Valladolid ganhar a Champions League, o Ronaldo encher o bolso de dinheiro com isso, ele vai botar o dinheiro no Cruzeiro? Não, não vai. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu fiquei chateado pela queda do Valladolid, principalmente pelo Pessolano, sim, tá? Eu tenho muita gratidão pelo Pessolano, o trabalho espetacular que ele fez no Cruzeiro ano passado. Muita gente já, o Pessolano é um merda. Eu falei sobre isso lá no Twitter e vi, né, todo tipo de comentário odioso que as pessoas fazem naquele lugar. Enfim, é isso aí. Cada um tem seu julgamento, cada um tem seu nível de gratidão, memória, cada um é cada um, tá beleza, tá? Mas eu, particularmente, acho que o Pessolano fez muita coisa boa pelo Cruzeiro e não é uma campanha ruim de Campeonato Mineiro que vai mudar isso. Pô, podia mandar o Caio Larin e o Gonzalo Plata aqui pro Cruzeiro só pra gente testar um negócio. Isso não vai acontecer, tá, gente? Eu só falei isso como uma brincadeira, não vai acontecer. Não é porque o Valladolid caiu que eles vão mandar jogador para outro clube. Não, não vai ter nada disso, até porque o único jogador que se transferiu entre os clubes foi o Breno, né, atacante que foi emprestado pro Valladolid, mas nem no time principal jogou, ele tá lá no time B. E olhando a sequência de resultados aí do Valladolid, especialmente a parte final, né, pô, os 2 últimos jogos que eles tiveram confrontos diretos, um contra o Almeria e o outro contra o Getafe, os 2 empataram em 0-0, praticamente não chutando no gol. Então, assim, não dá pra dizer que foi um rebaixamento injusto. Tiveram uma sequência de 5 derrotas, né, assim, com algumas falhas inacreditáveis sendo cometidas, especialmente pelo pessoal da defesa. Enfim, eles foram incompetentes durante a temporada, por isso foram rebaixados, tá? Inclusive o Valladolid foi um time que começou a temporada de um jeito, fez muitas contratações aí na janela de meio de ano, parecia que ia se livrar, mas aí peidou na missão e foi rebaixado. Paciência, azar deles, tá? E o Cruzeiro tem que fazer o seu trabalho aqui. Não entra nessa pira de que Cruzeiro e Valladolid são a mesma coisa, estão ligados, não tem isso. Até porque se a gente for partir dessa lógica, o Cruzeiro não vai enfrentar o Bahia no sábado, o Cruzeiro vai enfrentar o Manchester City e tomara a Deus que a gente enfrente ao Bahia mesmo, porque se for jogar contra o Manchester City, fudeu pra nós não temos a menor chance, mas contra o Bahia dá pra gente ganhar. Se a gente jogar direitinho e for mais competente, a gente consegue
consegue trazer os 3 pontos. E eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!